Olá, tudo bem com você? Mais uma vez nós estamos juntos para falarmos sobre teologia reformada. E mais uma vez a gente vai conversar sobre aquilo que ficou conhecido na história como os 5 pontos do calvinismo. A gente vai abordar hoje o 4º ponto do calvinismo. A gente já falou no primeiro encontro sobre os 5 pontos de forma resumida. A gente entrou um pouquinho no contexto histórico também que se deu a controvérsia, né? Lá na Holanda, no início do século XVII, se espalhou pela Europa, se espalhou pelo mundo todo. E a gente também falou sobre a vontade de Deus, vontade soberana de Deus. A gente falou sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. E hoje a gente chega no 4º ponto do calvinismo, que se chama graça irresistível. Mas antes da gente falar sobre esse ponto, quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, o canal da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí, que vai lá, se inscreva, clica lá e sempre que estiver aparecendo, saindo algum vídeo novo da nossa igreja, vai estar avisando, vai estar tocando o sininho lá e você vai estar sendo lembrado. Também, se você gostar dos vídeos, comente, pode curtir, pode fazer sugestões, pode interagir como achar da melhor maneira possível. E agora voltando para o nosso assunto, nosso tema de hoje, o 4º ponto do calvinismo, ele também se contrapõe ao 4º ponto do arminianismo, que é a graça resistível. Ao contrário dos arminianos, os calvinistas insistem que a vontade de Deus é que é a responsável pela nossa salvação. Ou seja, os calvinistas insistem que a salvação está baseada na livre e soberana vontade do nosso Deus. E que desde que Deus é onipotente, a sua graça não pode ser resistida. Explicando, isto é, não pode ser rejeitada, ela não pode ser desprezada. Já os arminianos, por sua vez, respondem que a salvação está baseada sobre a vontade do homem, que é livre. E que esse homem é capaz de rejeitar a vontade soberana de Deus, mesmo quando ele for, de certa maneira, usando a palavra, cortejado pelo Espírito Santo. Assim, para o sistema arminiano, o homem é suficientemente poderoso para obstruir ou resistir à graça de Deus. E muitos ainda falam que Deus quer desesperadamente que todos os homens sejam salvos, mas o homem, como ele tem o seu livre-arbítrio, ele tem a sua capacidade volitiva, ele pode resistir a essa graça, a essa aproximação do nosso Deus. Nós talvez, para explicar melhor esse assunto sobre a graça irresistível, talvez nós devemos começar definindo a palavra graça. Graça no grego é charis, que é consistentemente traduzida por graça no Novo Testamento. O significado básico da palavra graça é favor imerecido. Graça, então, é algo que Deus faz em favor do homem e que o homem não merece, de maneira nenhuma merece. Seja qual for a razão ou o motivo que este homem alegue por merecer essa graça, ele definitivamente não merece. Só para diferenciar graça de misericórdia, graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Já a palavra misericórdia, o termo misericórdia, é Deus de deixar de nos dar aquilo que nós merecemos. O que o pecador, o que o inimigo de Deus merece? Ele merece a morte, ele merece a condenação eterna. Mas como Deus é misericordioso, ele escolhe pessoas, ele salva pessoas e ele deixa de aplicar a condenação, isto baseado nos méritos de Cristo. E nós devemos entender que se o homem merece aquilo que recebe de Deus, como afirmam os arminianos, então esse homem ele tem as suas obras e essas obras pressupõem recompensa. Então, se o homem merece aquilo que recebe de Deus,
ele obteve por si mesmo. Suas obras assim pressupõem recompensa. Mas aquele que não tem obras, para por meio delas condicionar a vontade de Deus, precisa clamar pela graça. Isso é que ensina o sistema calvinista. Esta é a base do questionamento de Paulo. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 4, de 4 a 5. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia. Fala assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Vou repetir. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, vamos falar assim, favor imerecido, e sim como dívida. A gente pode aplicar isso à questão das obras e da fé. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, que é Deus, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, desde que a fé é um dom de Deus e não das obras, ela é um ato da graça, do favor imerecido da parte de Deus para com o homem pecador, o homem perdido. Ao contrário, se a obra da fé é obra do homem, então isso indica que Deus lhe é devedor. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Se eu atribuo as minhas obras como algo que eu deva ser retribuído por isso, eu tenho que tomar muito cuidado, porque as obras elas são consequências da nossa fé, e a nossa fé é dom de Deus. Se a fé, a obra de Deus é um dom de Deus ao homem, então o homem absolutamente não tem em si mesmo condições nenhuma que façam merecer a salvação como uma recompensa. Isso é que o apóstolo Paulo vai falar lá em 2 Timóteo 1:9. Vou estar lendo aqui na minha Bíblia também, 2 Timóteo 1:9. Ele fala assim, 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Condições que nos façam merecer a salvação como uma recompensa. Nós temos que ter cuidado com isso. O apóstolo Paulo fala diferente. Ele fala que ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, não foram por obras, mas conforme a sua própria determinação e graça e favor imerecido, que nos foi dada em Cristo Jesus lá na eternidade, antes dos tempos eternos. Então, o que os calvinistas querem dizer quando falam em graça irresistível? Eu acho melhor a gente começar primeiro respondendo negativamente a essa pergunta. Graça irresistível não significa que Deus faça qualquer tipo de violência ao espírito do homem. Deus não força o homem a fazer algo que ele não queira. Assim como Deus na história, se a gente vou olhar para a Bíblia, Deus não forçou Judas a fazer o que ele fez. A Bíblia fala que Judas agiu livremente de acordo com o bom prazer de Satanás, que era seu mestre, e fez aquilo que o seu espírito, que era morto em delitos e pecados, e sua alma era corrompida por esse pecado, determinou que ele fizesse. Esta foi precisamente a razão pela qual Cristo, conhecendo aquele que escolhera para conviver com ele por um bom período, 3 anos, dia após dia, durante esse período de 3 anos e meio, no seu ministério
público. Cristo escolheu Judas para isso. Cristo conhecia Judas. Cristo conhecia o coração de Judas. Cristo entendia ele. E sabe que Judas, sem sofrer qualquer coerção, ele cumpriu a determinação de Deus. É interessante como que Lucas registra esse fato lá no livro de Atos. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia também. Atos 2, 23. É lá na pregação no dia de Pentecostes, quando Pedro prega para aquele povo que estava reunido. Lá no versículo 23 ele fala: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Aqui fala que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. E ele acusa aquele público, aqueles judeus, de terem matado e crucificado por mãos de iníquos. Então, quando a gente olha para essa determinação, inclusive, a gente pode colocar, a gente coloca Judas nesse bojo, quando Lucas registra que tudo aconteceu pelo desígnio e presciência de Deus. A palavra irresistível, quando aplicada a respeito da graça de Deus para com os seus eleitos, significa que Deus, por sua própria livre vontade, dá vida àqueles que ele escolhe. Deus dá vida àqueles que ele escolhe. Desde que o espírito humano vivificado, o espírito humano que é nascido de novo, é dominado pelo Deus vivo de maneira irresistível. E ao contrário acontece com o espírito humano morto no pecado, que é dominado pelo Deus dos mortos, que é Satanás. Essa era a condição de Judas. Judas estava morto nos seus delitos e pecados, e ele era dominado pelo Deus dos mortos, Satanás. E ele só conseguia fazer a vontade de Satanás. Então, de maneira também irresistível, Deus, na sua bondade, na sua graça, no seu bom prazer, ele faz reviver, ele torna vivos a todos aqueles que Deus escolheu em Cristo Jesus, isso antes da fundação do mundo, lá nos tempos eternos. Deus é quem escolhe, Deus é quem coloca em prática o seu plano eterno. Isso é o dom da nova natureza, que nos faz aceitar a Cristo de uma maneira absolutamente irresistível. Agora, como fala 2 Coríntios 5,17, nós somos novas criaturas. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se a gente pegar de uma maneira simples usar dois animais para exemplificar isto, sobre a natureza viva e a natureza morta, a gente pode pegar o porco. O porco, de acordo com a sua natureza, ele gosta de rolar na lama. Ele se sente bem, tá? É da natureza dele. A natureza dele o inclina para aquilo, é o seu habitat, é o seu ambiente. Ao passo que, se a gente pegar um cordeiro, também de acordo com a sua própria natureza, ele desdenha a sujeira. Mortos em delitos e pecados. O homem não regenerado, ele deleita-se na lama do pecado e na descrença e na inimizade contra Deus, porque é a sua própria natureza
que o impulsiona, que o motiva a agir assim. É a sua própria natureza que o impulsiona e o estimula e o compele a agir assim. Porém, quando Deus dá aos seus eleitos, que são objetos do seu amor, uma nova natureza, as coisas velhas passam e eis que tudo agora é diferente, tudo se faz novo. A nova natureza, que é um espírito agora vivificado, que é uma nova criação agora em Cristo, tem a Deus, que é soberano, como irresistível, da mesma forma como antes aquela natureza pecaminosa que era morta nos pecados tinha o diabo como irresistível. Tinha o diabo como irresistível. Voltando para os arminianos contudo insistem que o Deus que é onipotente em sua vontade de salvar a todos os homens pode ser frustrado pela vontade de qualquer indivíduo, qualquer homem que nós sabemos que é incapaz e que é impotente. Em outras palavras, o próprio Espírito Santo é tido pelos arminianos, por eles, como impotente para dar vida, se a vontade do pecador é de rejeitar a dádiva do Espírito Santo de Deus. Esse é o entendimento dos arminianos. Se o indivíduo, se o homem não quiser, não adianta Deus insistir. Não adianta Deus ter vontade de mudá-lo, que ele tem o seu livre-arbítrio intacto e essa vontade, essa capacidade, ela resiste e ela sobrepuja a vontade de Deus. Mas isso contradiz as palavras que o Senhor Jesus falou lá em João 5:21. Ele fala assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Em parte alguma na Bíblia, diz que o homem escolhe a vida eterna por sua própria livre vontade. Não só não diz, como diz ao contrário. As Escrituras afirmam que aquele que o Pai der a seu amado Filho Jesus virá a ele, porque o Pai quer que ele venha. Isso é o que o Senhor Jesus fala lá em João 6, no versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quando a gente olha para esse texto, a gente pode perguntar: a quem o Senhor não lançará fora, segundo ele declara? E a gente pode entender que, de acordo com as suas palavras na primeira parte do versículo, são aqueles que o Pai determinou que fossem a Jesus. É isso que nós chamamos de graça irresistível. Todos aqueles que o Pai chama, vêm a Cristo. Todos aqueles que o Pai chama, vêm irresistivelmente a Cristo, porque sabem que tem algo muito melhor. Nós temos que ser lógicos na nossa maneira de pensar a respeito da vontade. A vontade de Deus, da qual nós já vimos nas nossas conversas passadas, que a Bíblia fala lá em Daniel 4:35, um versículo que está se referindo à
Nabucodonosor, quando ele fala que todos os moradores da terra são por Deus, reputados em nada. E segundo a sua vontade, que é soberana, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão. E também não há ninguém que lhe possa dizer: que fazes? Que fazes? Não há. Nabucodonosor, quando ele volta à sobriedade, depois de ele ter ficado um tempo, um período, como se estivesse louco, né? Como não? Ele estava louco, ele estava como um animal, como um bicho. E quando ele volta à sua sobriedade, com suas capacidades mentais, agora ele reconhece que a vontade de Deus é soberana. E ninguém pode questionar a Deus: por que você está fazendo isso? O porquê você deixou de fazer isso? O porquê você fez aquilo? Não há. Falando sobre esse tema, sobre a vontade soberana de Deus, e Deus agindo como lhe apraz, irresistivelmente, o homem não tem essa capacidade de resistir à vontade de Deus, falando especificamente sobre o endurecimento do faraó, lá na passagem, lá em Êxodo, né? Lutero argumenta, falando sobre essa atividade de Deus. A minha resposta é que, Lutero falando, a parte da graça da eleição, Deus trata com os homens em consonância com a natureza deles. Visto que a natureza deles é maligna e pervertida, quando Deus os impulsiona para que entrem em ação, seus atos malignos e pervertido. A natureza deles é maligna e pervertida, quando Deus os impulsiona para que entrem em ação. Seus atos são malignos e são pervertidos. A pior coisa que pode acontecer para o ser humano é Deus o entregar a si mesmo. É Deus tirar do ser humano a sua graça que freia aquela capacidade de ser tão mal quanto ele pode ser. É isso que pode acontecer de mais terrível para o ser humano. Nós temos que analisar que a vontade de Deus é soberana. A seguir, nós temos a vontade de Satanás, que é a mais poderosa das criaturas que Deus criou. Ele é descrito como um arqui-inimigo de Deus, e mais poderoso do que o homem, que foi, segundo a Bíblia, criado um pouco menor que os anjos. Satanás, não obstante, é infinitamente menos poderoso do que Deus, que é todo poderoso. A gente pode ver isso no fato de que Deus, Jeová, lá no Antigo Testamento, estabelece estreitos limites à ação do velho acusador. O registro do livro de Jó dá um bom número de exemplos dos limites que o Senhor estabeleceu à ação de Satanás e que ele não podia ultrapassar quando ele queria perseguir a Jó. Se a gente pegar lá em Jó, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, livro de Jó, no primeiro capítulo, no versículo 6, Jó 1:6, ele fala assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Se a gente virar um pouquinho mais, no versículo 12, fala assim: diz o Senhor Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aqui no capítulo 2, versículo 6, falando novamente da persistência de Satanás, que se apresenta perante o Senhor novamente, no versículo 6, 2:6, fala assim: disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida.
eis que ele está em seu poder, mas poupa-lhe a vida. E Satanás, mais uma vez, saiu da presença do Senhor. Satanás não tem autoridade, a não ser que Deus lhe dê essa autoridade, que Deus lhe permita agir conforme a sua própria natureza, o seu próprio propósito. Portanto, mesmo que Satanás seja mais poderoso do que os santos anjos, ele não é onipotente como Jeová. Ele também não é onisciente e também não é onipresente como o nosso Deus. Satanás é uma criatura, não é todo-poderoso. Ele é um poder de segunda classe. Já o homem, por outro lado, é um poder de terceira classe, se a gente for enumerar assim. Ele não é capaz de, por si mesmo, resistir a Satanás, porque sua vontade é inferior à vontade do diabo. Isso é o que o apóstolo Paulo diz, que o homem não regenerado se opõe aos servos de Deus que ensinam a palavra de Deus, e que esse homem não regenerado não aceita as coisas de Deus, não aceita as coisas do Espírito, porque ele é insensato, ele é tomado de insensatez. Isso está lá em 2 Timóteo 2:26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, por Satanás, para cumprirem a sua vontade. Satanás, ele captura, ele enreda o homem para servi-lo. O homem que ainda está morto em seus delitos e pecados. Não precisa a gente ir muito longe para ver como o diabo está agindo na nossa sociedade. Cada vez a gente experimenta e a gente observa coisas mais absurdas, que fogem à razão. E a gente fica imaginando como que isso pode vir para a nossa sociedade. Pessoas estudadas, pessoas tão inteligentes, capacitadas, criando tantas coisas absurdas, coisas que contradizem a racionalidade e fazem guerra contra a ética, contra a moral. Satanás age livremente nas mentes e nesses corações que estão endurecidos para as coisas que são espirituais, porque eles agem segundo a vontade daquele que os fez cativo para cumprirem a sua própria vontade. Como pode Satanás enlaçar o perdido em sua vontade? Pelo simples fato de o homem, sem o Espírito Santo, ser um poder inferior que não pode resistir à mais poderosa das criaturas já criadas. E é por esta razão que ela, segundo Efésios, fala que os que estão mortos em seus delitos e pecados são governados pelo diabo e que se contrapõem a Deus. Efésios 2:2 fala que nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Desobediência a quem? Desobediência a Deus, a sua vontade, a sua lei, aos seus mandamentos. Esse tipo de pessoa não tem capacidade de se salvar por si mesmo. Ele não tem capacidade de escolher a Deus. Não tem. Ele precisa ser convencido irresistivelmente pela graça do Senhor. Os reprovados são manobrados, eles são massa de manobras do diabo. Fazem a sua vontade porque, segundo a Bíblia, são filhos da ira e estão sob condenação do Senhor, do nosso Deus.
Os perdidos têm a sua vontade presa, capturada, porque são irresistivelmente dominados pelo Deus dos mortos, a menos que o Deus dos vivos considere oportuno conceder-lhe a cada um o dom da vida e da fé. Os reprovados, aqueles que não são eleitos, nunca são vistos como objetos do amor salvador de Deus. Nunca são vistos. Só os eleitos, só aqueles que Deus decidiu escolher, aqueles que o Pai escolheu para dar ao seu amado Filho Jesus Cristo como uma noiva, são declarados na Bíblia como amados do Senhor. Só os seus eleitos são amados do Senhor. E meus irmãos, eu não me cansarei de dizer-lhes que o amor de Deus não está baseado em imaginárias condições de qualquer tipo de bens que existam em nós, em mim, em você. Não está baseado. O amor de Deus não está baseado em qualquer condições ou qualquer tipo de bem que exista em nós. Paulo diz que Deus nos amou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não fomos salvos porque Deus preconheceu, como falam os arminianos, em nós boas obras de fé. Isso resultaria em mérito, que resultariam da nossa volição positiva para com Jesus. Esse modo de pensar poria Deus na condição de devedor para com o homem pecador. É interessante que o apóstolo Paulo diz que tudo que Deus faz é obra da graça. Isso a gente pode ver lá em Efésios, está lendo aqui na minha Bíblia, Efésios 2, versículo 4 e versículo 5. Fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Deus é rico em misericórdia por causa do seu amor com que nos amou. E qual era a nossa condição? Mortos em nossos delitos. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Mesmo os arminianos devem entender, meus irmãos, que quando eles afirmam que a graça de Deus que quer salvar o homem pode ser resistida ou pode ser rejeitada, estão afirmando que o homem que é uma criatura cujo poder é de terceira classe, fazendo uma comparação com Deus e com o diabo, e essa vontade de terceira classe, ela pode que é controlado por um poder de mais alta, de segunda classe, que é o diabo, e que é dotado de uma tal vontade livre, e ele pode quebrar o poder superior de Satanás e escolher o caminho para o céu. Não existe isso. O homem por si só, que é uma força, que é um poder de terceira classe, sozinho ele não pode resistir a Satanás, ele não pode vencer o diabo. Ele não tem essa condição. A gente não pode afirmar esse tipo de coisas. Se a gente acredita nisso, das duas, uma. Ou Deus, o nosso Pai Celestial, é um Deus permissivo e não se incomoda em permitir que os objetos do seu amor vão para o inferno, como eles desejam, como eles querem. Ou então o homem, que é uma criatura finita, passa a ser um poder de primeira classe. E é interessante que isso equivaleria a reconhecer
que um poder de terceira classe, que o homem é maior do que Deus, que é todo poderoso. E isto é inadmissível e é inacreditavelmente contrário ao que diz as Escrituras. O homem não regenerado, aquele que não encontrou a Cristo, não pode vir a Cristo sozinho, porque ele está preso a Satanás. Ele faz a vontade de Satanás, ele está cativo, ele está entrelaçado, ele está submisso. Para ele, Satanás é irresistível. A vontade de Satanás para ele é irresistível. E Deus, Jeová, é desprezível. É essa a condição do homem não regenerado. Vai aparecer aqui na tela para vocês. O homem não tem vontade livre por sua vontade, porque sua vontade está cativa e a sua vontade está unida a Satanás. O homem não tem vontade livre, porque sua vontade está cativa e a sua vontade está unida a Satanás. O homem não tem poder para resistir a Deus, se Deus assim deseja salvá-lo. O homem não é apenas um poder de terceira classe submetido ao Deus dos mortos, mas ele não pode nem mesmo resistir a seus hábitos e às suas luxúrias da carne. A gente, quando não tem a Deus, a gente não tem essa capacidade de resistir. A gente não consegue. A gente luta, mas a gente, quando vê, está fazendo de novo. Não tem essa capacidade. O homem é escravo de Satanás. A Martinho Lutero, ele usava a expressão de que o homem é igual a um cavalo. Depende de quem está montado em cima. E aqueles que não pertencem a Deus estão montados por Satanás. E tem muitos que Satanás está chicoteando, está usando, porque as pessoas são más e são cada vez mais propensas à maldade, não tem mais apego a nada, à família, às leis. A humanidade parece que está num caminho muito, muito ruim, e está nesse caminho, mas mesmo estando assim, Deus tem controle de todas as coisas e a gente tem que crer nisso. Deus governa. E porque Deus governa, o homem necessita que Deus o domine irresistivelmente por sua graça. Pois do contrário, o homem ele nunca vai poder, jamais sozinho, dar um passo em direção às palavras de Cristo. Não vai, ele não consegue sozinho. É o que Jesus fala em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. É isso que está escrito em João 6,44. Quando a gente pega um exemplo lá de Atos 16, a gente vai para a história de Lídia, que era uma vendedora de púrpura. Eu vou abrir na minha Bíblia aqui, Atos 16, fala lá da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e fala que no versículo 11, tendo pois navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia e dali seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. E é narrado aqui que no versículo 13, quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentamos-nos e falamos a mulheres que para ali tinham concorrido. E aí certa mulher chamada Lídia, no versículo 14, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, era uma mulher que temente a Deus nos escutava. E o que aconteceu?
é narrado que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Quem que abriu o coração de Lídia para Jesus? O que ensina a Bíblia sobre isso? Que o pecador é que abre o seu coração a Jesus, ou que é o Senhor que abre o coração do pecador para Jesus? Nesse texto é claro. Nesse texto é claro que é Deus quem abre o coração para que a pessoa, no caso aqui Lídia, tivesse entendido aquilo que o apóstolo Paulo estava falando. O homem é totalmente depravado e é destituído de qualquer inclinação para Deus. Ele jamais teve condição para, ou também esteve em condições de por si mesmo merecer a salvação. A graça é irresistível. Mais uma vez eu vou citar Lutero. Ele fala assim: sem a eleição divina, todos estão livres apenas para desafiar a Deus. O homem não pode deixar de pecar e de continuar em seu caminho desviado, a menos que, e até que seja endireitado pelo Espírito de Deus. Sem a eleição divina, todos estão livres apenas para desafiar a Deus. Portanto, ele só pode ser incondicionalmente eleito para se tornar o recipiente da vida e da fé. Ele tem que ser escolhido, ele tem que ser eleito, ele tem que ser atraído de maneira irresistível. De maneira irresistível. Quase concluindo essa nossa conversa. Cristo não morreu por todos os homens, porém somente para salvar aqueles aos quais o Pai escolheu, por sua livre e soberana vontade. Pessoas de cada tribo e de cada nação sobre a face da terra. A morte de Cristo e o seu precioso sangue foram destinados especificamente àqueles que Deus determinou que fossem no seu amado Filho. E é pela fé, mediante a sua graça irresistível, aquela graça que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e através do dom da vida, essa graça irresistível é concedida ao pecador que está morto pelo Espírito Santo do Senhor, e agora ele passa a ter uma nova vida. Não mais sob o domínio terrível de Satanás, mas agora de maneira amorosa, de maneira plena, de maneira satisfatória pelo Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor de toda a glória. É aquele que pode libertar os cativos, é aquele que pode dar nova vida àqueles que estão perdidos. A graça é irresistível, o chariz, o favor imerecido de Deus é um dom, é um presente para todos os seus eleitos, para todos aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus nos ajude a entender essas maravilhosas doutrinas da graça. Que nós estejamos com os corações abertos e dispostos a exaltar a soberania do Senhor, a exaltar a maravilhosa supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê a sua graça.
No próximo encontro, nós vamos falar sobre o quinto ponto do calvinismo, que é chamado de perseverança dos santos. O homem depravado em sua condição, ele precisa de salvação. Ele precisa ser eleito incondicionalmente. Ele precisa da graça irresistível de Deus. E essa graça, essa eleição maravilhosa, essa expiação limitada que faz com que o homem persevere até o final. É Deus quem tudo faz. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça cada vez mais parecidos com Cristo, para a honra e glória do seu santo e bendito nome. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, que eu agradeço a você que assistiu e incentivo a que no próximo encontro nós estejamos juntos para falarmos sobre teologia reformada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.